feche os olhos um pouquinho, vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como nós sempre fazemos, com muita simplicidade, humildade, colocando no nosso lugar, de necessitados de Deus. É por isso que nós nos reunimos sempre com Ele, porque nós necessitamos dele. Então se coloquem perante Ele. Busque abrir o seu coração. Busquem a pequenez. Busquem o desapego. O esvaziar-se totalmente para que Ele possa nos preencher. Ele possa realmente tomar conta de cada um de nós. Ele possa mostrar o caminho. Ele possa nos governar inteiramente. Então convide Ele a entrar, a fazer essa morada definitiva. Converse com Ele, coloque as suas intenções para esse momento. Faça isso com fé, com a certeza de que Ele está nos ouvindo e vai atender a cada um de nós. Peçam a paz, a saúde. Peça que Ele venha abrir o nosso coração para entender as suas verdades. Peçam a paz para nós e para a nossa família. Em especial, vamos pedir a paz pelo mundo inteiro, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé:
põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, então, João 20, do 19 ao 31. Depois nós voltamos para a partilha. Pronto? Deu para ler pelo menos mais uma vez? Então vamos buscar fazer a partilha, colocando aí o que cada um de nós entendeu, né, através dessa ajuda do Santo Espírito. Eu vou dar um pequeno início apenas. O Ivanete, fecha o seu microfone, porque está dando um barulhinho. Isso. Vou dar um pequeno início aqui, não vou falar de tudo, vocês vão completando depois, né? A questão é que hoje, será que nós temos essa fé de reconhecer Jesus, de perceber Jesus no nosso meio?
Então, felizes aqueles que creram sem não ter me visto, disse Jesus, né? Esses são os bem-aventurados. Nós nos consideramos cada um bem-aventurados, somos felizes realmente, buscando fazer acontecer na nossa vida aquilo que Ele ensinou. Então Jesus é aquele que vem ao nosso encontro desejando a paz. Então Ele desejou a paz aqui várias vezes. A paz esteja convosco, pois Ele é a paz. Então novamente nós nos questionamos, estamos em paz no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso trabalho, em casa, na família, em todos os lugares onde nós estamos, nós conservamos essa paz, conseguimos manter essa paz verdadeira. O mundo que está aí fora não mexe conosco, não interfere nessa nossa paz, ou nós precisamos ver Jesus, tocar em Jesus, para poder dizer, meu Senhor e meu Deus. Então, em que lugar que nós estamos? Jesus, ele pede para os seus discípulos ir ao encontro dos irmãos, das pessoas. Eles que estavam de portas fechadas, e agora ele fala, vão. Então aquilo que eu fiz, vocês agora vão fazer. Então a missão passa a ser nossa. E os discípulos, ouvindo Jesus, vão ao encontro daquele que não estava presente. A primeira ação deles como missionários é ir ao encontro de Tomé, que não estava presente, aquele incrédulo que não estava no meio deles, não queria participar. E eles vão ao encontro dele e traz para o meio deles. E agora, no meio deles, Tomé acredita. Então é isso que Jesus espera de cada um de nós. Ir ao encontro daqueles que se perderam, da ovelha perdida, através do nosso testemunho, que é o mais importante, também da nossa palavra, buscar resgatar esses nossos irmãos que estão perdidos. É bom lembrar que foi o que Jesus mais fez. Então todas as vezes que Jesus ia ao encontro das pessoas, ele resgatava essas pessoas, trazendo para ele, na sua maioria das vezes, tornando-se seus discípulos, fazer uma mudança, uma conversão, uma mudança de vida. Esse é o nosso papel também. Então, eu falei de um modo um pouquinho diferente do habitual. Agora eu gostaria que vocês completassem. O que vocês têm a dizer? Já que a Rose não está hoje, né? Ela tinha uma reunião, então vou eu começar no lugar dela. Enquanto foi lendo esse evangelho, eu fui revivendo o Sábado Santo, né? Que a gente começa com as portas fechadas da igreja, começa no escuro. A gente tem um sentimento assim, né? De perda, de sozinho, né? Parece que a gente está sozinho. E depois, quando tem todas aquelas leituras, no momento que se canta o Aleluia, que acende toda a igreja, que é o momento da ressurreição, como a gente se sente realmente felizes, né? A gente parece que a gente volta a ter esperança, alegria. Então, esse evangelho tem muita coisa bonita, muita coisa. Mas eu revivi o Sábado Santo, né? E eu acho que é o que eles viveram também. Um momento de medo, né? E depois, quando Jesus aparece, quando ele deseja a paz, aí se volta a ter esperança, ter a alegria, ter o amor.
Eu acho que um pouquinho isso para mim. Muito bem. Quem mais? Cris, quer falar? Não? Abra o microfone e fale. Vai lá, Mário, é você então. Então tá bom, já que a Rose não tá, eu posso falar, né? Tranquilo. Bom, não é fácil, né? Esse trecho de hoje é bem bastante complicado, né? Vimos o Senhor, todos queremos ver Jesus. Na segunda-feira eu estava falando exatamente sobre isso aqui na paróquia auxiliadora, e o pessoal ficou meio assustado no começo, mas depois eles entenderam, né, a mensagem, né, dessa ressurreição, a volta, a presença de Jesus novamente, né? Então, assim, do ponto de vista teológico, e interpretando assim friamente, quem de nós vai ver Jesus fisicamente? Ninguém, né? Ninguém vai ver, né? Mas a gente acredita na presença permanente de Jesus no nosso meio. Eu citei alguns exemplos e, assim, mais para entender, quando o padre eleva a hóstia, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Quem está naquela hóstia ali, que ele está levantando, né? Que ele está, e não é o Jesus que está ali? Todos nós acreditamos, né? Quando o padre fala, quando o Luizinho fala, a gente mesmo fala, né? O Senhor esteja convosco, a gente responde: Ele está no meio de nós. Então essa visão física de Jesus nunca mais, nós não vamos ver. Ver Jesus para nós hoje, 2000 anos depois, é puramente um ato de fé, né? Então a gente tem que perceber isso para absorver essa mensagem e buscar ver Jesus. E onde que eu vou ver Jesus, né? Então, nesse momento que os discípulos, até então discípulos, né? Um parênteses, eles passam de discípulos a apóstolos. Discípulos são alunos, aquele que está aprendendo, e apóstolo é missionário. Então, uma coisa conduz a outra. Primeiro você precisa aprender aquilo que Jesus veio mostrar, assimilar, para ser apóstolo, sair em missão. Interessante que Jesus morre e de repente parece que aquilo acabou com uma morte, né? A ressurreição ainda não estava muito bem entendida, né? Alguns já acreditavam, a maioria. E essa aparição aí, quando eles estavam com as portas fechadas significa medo. Medo, porque eles tinham presenciado o que tinha acontecido com Jesus, tinham medo. Então o sentido dessa aparição, na verdade, é um encorajar. Jesus sopra sobre eles, esse sopro, o ruá, né? É o hálito, é o espírito que vai fortalecer e vai, a partir do momento que eles absorvem esse espírito, eles vão ter coragem de partir em missão. Então, trazendo para nós hoje, tudo é importante, né? Quando a gente recebe essa missão, no batismo, na primeira Eucaristia, no Crisma, e durante a nossa vida cristã, nós temos que ir trabalhando com isso para não fechar as portas. Acreditar que Jesus está no meio de nós. Embora a gente não o veja fisicamente, a gente, a partir da fé, vai começar a aprender a enxergar Jesus no rosto dos pobres, que nem dizia São Francisco, no rosto dos aflitos, no rosto dos injustiçados, nos rostos dos oprimidos, dos marginalizados, dos injustiçados. É aí que nós vamos encontrar Jesus, além de vê-lo também na Eucaristia, né? Então a gente precisa
em constante exercício, né? E a gente tem que acreditar em Jesus, que Jesus está presente no meio da gente, embora a gente não possa vê-lo fisicamente, como aquelas pinturas, aquelas esculturas, né, da Idade Média, um Jesus bonito, a barba bem aparada, olhos azuis. Isso a gente não vai ver. Isso é uma imagem criada, enfim, a gente tem que esquecer isso. E muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Tomé, o Dídimo. Parênteses, né? Parênteses, Tomé quer dizer gêmeo, né, em hebraico, e Dídimo em árabe, que também quer dizer gêmeo. Então Tomé e Dídimo é a mesma coisa, não é o nome da pessoa em si, só uma curiosidade. Então, Jesus vai falar: felizes o que crerem sem ter visto, que é o nosso caso. Nós não vamos ver Jesus fisicamente, nunca mais, né? Mas nós acreditamos que Ele está presente no meio de nós, e nós vamos vê-lo de outras formas que não a física, que eles viram lá há 2000 anos. Então é esse exercício, né, que nós temos que entender. Eu penso assim: a partir do momento que nós nos tornamos discípulos, que nós recebemos o diploma de missionários, quando a gente conclui o nosso discipulado, nós recebemos um diploma, né, de apóstolos, missionários. Nós vamos guardar esse diploma na gaveta, pendurar na parede, ou nós vamos fazer uso dele no nosso dia a dia, na nossa prática? Viver o Evangelho nada mais é do que viver o amor intenso no Evangelho. Viver Jesus em todos os lugares com os olhos dele, né? Com os olhos da fé, os olhos do amor. Eu acho que é isso que essa leitura vem dizer, dando uma boa resumida, porque se a gente ficar falando aqui, nós vamos ficar falando a noite inteira de tão maravilhoso que é esse texto, né? Mas é isso aí que eu entendi e eu absorvi. Muito bem, Mário. Quem mais? Wagner, quer falar, Wagner? Não? Lico, quer falar, Lico? Dá licença um pouquinho. Rosa, Ivanete. Eu vou ouvir hoje, não vou falar hoje. Só ouvir? Só. Kénoa, quer falar? Cheguei agora, né, mas... o que me veio, assim, desse evangelho, né, quando a gente ouve, assim, esse evangelho, a gente pensa assim: poxa, Tomé, não, acredita, né? Tá aí, mas como que você não vai acreditar, né? Como que você quer ver? Mas, nossa, né? Tão claro, poxa, Jesus ficou com vocês o tempo todo, e agora você quer ver com as suas mãos, né? Ver o machucado lá, ver tudo, as mãos de Jesus, né? E às vezes, trazendo para nossa vida hoje, né? A gente às vezes pensa assim: ah, não, Jesus, se for, né? Tipo, Deus na missa, na oração, a gente fala assim: Deus, faz um milagre, né? Para eu acreditar, né? Sem querer, eu acho que alguma vez na nossa vida a gente já fez assim, né? Ou a gente às vezes até pede e fala: ai, não, me perdoa, Deus, né? Tipo, não precisa fazer nada não, né? Eu acredito sem precisar de nada, né? Mas assim, a nossa vontade é que Deus haja, faça alguma coisa, mude, né? E a gente vira o Tomé da história, né? Só que quantas vezes na nossa vida às vezes aconteceu uma coisa e a gente fala assim: poxa, né? Aconteceu o que eu pedi, né? O que eu estava desejando, né? Da forma de Deus, mas aconteceu, né? Até outro dia eu coloquei no meu Instagram lá, vi uma mensagem, falei assim: às vezes a gente está vivendo, a gente nem se dá conta que às vezes a gente está vivendo as nossas orações, né? Então, Deus, né, Jesus é isso, né? É o nosso milagre diário, né? Todo dia a gente tá vendo milagres dele, né? Vendo a presença dele, né? Seja que nem o Mário falou, em vários lugares, né? Em várias situações, né? Nas pessoas, na natureza, né? Em todo o nosso dia a dia, né? É só a gente querer enxergar que ele aparece para nós, né? Então é bem legal. Muito bem. Cadê o Nivaldo? Não tá aí perto?
Ele tá fazendo um curso, Wilza. Ah, bom. 5 então, semanas agora à noite. não, Aí, que bom. por isso que não tá aqui. Tá bom. Então tá bom. Conceição, quer falar, Conceição? O pessoal está aqui, Não. os discípulos do Luizinho, todos com os microfones fechados. Todos escondidos. Abram os microfones, abram as portas, deixem Jesus entrar, gente. Marli, Nelson. Eu queria falar esse pedacinho aqui. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Isso aí mostra a nossa indiferença na sociedade hoje, aquele povo excluído, né? Aquelas pessoas que ficam vendendo balinha no sinal, aquelas pessoas que não trabalham, ao tomar o vestido, e às vezes a gente corta a volta, né? Não dá atenção para eles, aí os pecados deles ficam retidos, que eles vão ter oportunidade, né? Só essa parte aí. Muito bem, Nelson. É a nossa missão, né? Ótimo. Quem que não falou, quer falar? Tem pouca gente que falou hoje, só o Mário, a Ilza, aquela e o Nelson. Aí, Wagner, vai lá, fala um pouquinho. Sei que você tem que falar. Bom, eu estava aqui pensando na situação aqui de Tomé. Às vezes eu se coloco também no lugar de Tomé, né? Eu fico pensando assim que eu não julgo ele, né? Porque às vezes são como aquelas pessoas, né? Os outros discípulos tinham a facilidade de acreditar mais, e Tomé precisava de muito mais ainda. Você vê que é como às vezes no mundo de hoje, né? Eu coloco Tomé. Não tira a razão dele, né? Porque às vezes como Jesus, Tomé estava com Jesus há tanto tempo, só que ele precisava de muito mais ainda, muito mais para poder acreditar em Jesus. E aí, tipo assim, como as pessoas hoje, né? Uns vão fácil e outros precisam de acreditar mais, precisam ver para poder acreditar. É que eu quero dizer que igual fala, né? Esse evangelho que eu não consegui ainda entender assim, ele muito, mas é que eu vejo assim no sentido de Tomé, até que Jesus aqui fala, né? Ele precisa acreditar, né? Precisa colocar as mãos nas chagas de Jesus. E as pessoas ainda, né? Você vê que nesse mundo ainda as pessoas por tudo às vezes passam por dificuldades, passam por situações, mas não acreditam, né? E ainda em Jesus não consegue sentir ele ainda, né? Pois ele fala aqui no final, né? Bem-aventurados os que creram, né? Sem ter visto, né? E você vê que, tipo assim, que no mundo ainda hoje existe, como a gente fala, né? As igrejas ainda estão muito ainda vazias, né? Você vê que as pessoas estão perdendo a fé, né? Como o Mário falou, né? Estão perdendo a fé porque não estão enxergando Jesus, né? Precisam tocar para ver Jesus, né? Precisa tocar, precisa acontecer algo na vida para poder acreditar em alguma coisa. Ou então precisa acontecer alguma coisa na vida para aquelas pessoas poderem assim, retornar de novo para a igreja, né? Então, isso um pouquinho ainda que eu entendi aqui, né? Eu estava aqui tentando ler, tentando compreender, né? Ainda, mas ficou meio ainda, estou ainda preso, ainda estou com as portas meio fechadas ainda. Muito bem, gente. Então, em cima um pouquinho do que você falou, Wagner, eu estava imaginando hoje sobre a importância da igreja no nosso meio, né, nos dias de hoje. Sempre, né? Acho que em todos os momentos a igreja tem muita importância, porque foi eles na assembleia, onde eles estavam reunidos juntos, né, que Jesus apareceu.
em primeiro lugar, em destaque. E aquele que estava fora da igreja, no caso de Tomé, não teve essa participação, não conseguiu perceber a sua presença. Então, trazendo para hoje, né, que é muito importante, a ação da igreja, que é lá onde nós estamos reunidos, que nós vamos encontrar com mais facilidade, vamos dizer assim, muito mais fácil de encontrar Jesus quando nós estamos reunidos do que encontrar Jesus quando nós estamos sozinhos. Se não fosse verdade, Jesus teria aparecido para Tomé também, mas ele esperou Tomé ir ao encontro dos discípulos juntos, reunidos, para que ele pudesse aparecer. Então a importância de nós estarmos aqui reunidos, isso é igreja. Nós estamos reunidos tudo junto agora, em cima da palavra de Deus. Então isso é igreja, né? Isso é uma assembleia, estamos juntos aqui e fica mais fácil. Vocês percebem isso, né? Fica mais fácil de nós entendermos o Evangelho, fica mais fácil de nós percebermos a sua presença no nosso meio, do que se você pegasse a Bíblia, sentasse aí numa cadeira e ficasse lendo e, né, buscando essas respostas que nós temos aqui com mais facilidade, não é isso? Não é verdade? Então, é muito mais fácil, né, quando nós estamos juntos, reunidos. É por isso que temos que trazer as pessoas, buscar trazer as pessoas para a igreja, para o nosso meio. Convidar as pessoas para que possam participar conosco. Buscar mostrar para as pessoas a importância de estarmos juntos. Né? E quando nós estamos juntos, daí realmente ele se faz presente integralmente. Né? Podemos entender melhor e participar melhor também. Acho que ficou bem claro isso, né? Não é verdade? Muito bem. Mais algum ponto que vocês querem colocar em destaque? Fique à vontade. Às vezes nós falamos, mas aparece aí, dá uma luz, né? E você consegue falar sobre o outro ponto. Fique à vontade, se quiserem continuar. Um grande silêncio se fez. Vou tentar falar aqui um pouquinho disso. Isso. Da nossa fé, né? Também, o Luiz, né? Aí representa aquelas pessoas, né, que ainda não chegou a sua hora, né? Eu acho que a gente acha que tem fé, né? Mas nossa fé é muito pequenininha, né? E tudo tem o seu tempo, a sua hora, né? Não é aquela precisava que acontecesse isso, né? Para que também fizesse aquela linda declaração de amor, né? Meu Senhor e meu Deus, eu acho muito. Então tudo, pode dizer assim, foi propósito de Deus, né? Também não estar ali na primeira reunião, no início da igreja, né? Também não está ali, então tudo acontece, deveria acontecer. Então eu acho assim, que isso aconteceu para pensar um pouquinho na nossa fé, né? Na nossa participação, como você falou. A gente participa, mas pelo não pela fé, né? Às vezes a gente precisa estar junto para a gente aprender mais, como o Luiz falou. A gente precisa estar se encontrando, precisa estar junto, né? Muito mais fácil de entender a palavra de Deus quando a gente está junto, quando fala, né? Depois que eu comecei a participar da leitura orante, eu comecei a entender bem melhor a palavra de Deus, a Bíblia, né? Procuro ler mais, leio pouco ainda em casa, né? Procuro ler mais. Depois da leitura orante, eu entendo bem, entendo bem melhor do que eu entendi antes, né? Então, para mim, é uma aula, uma escola, né? É muito importante. E cada um fala uma coisa, o Espírito Santo ilumina cada um, né? Podemos dizer assim, cada versículo, cada parte, né? Toca com a vida de cada um. Então, cada um encaixa para nós de um jeito. Então, cada um dando a sua opinião, a gente acaba entendendo melhor qual a mensagem que Jesus está trazendo para a gente naquele dia. E sempre nova, sempre uma mensagem nova. Muito bem.
Também, às vezes, enquanto eu ouço as pessoas na igreja dizer assim: olha, eu não estava com vontade de vir hoje, mas depois que eu estou aqui, parece que dá um ânimo, né? Um ânimo muito maior, né? Então, eu dou graças a Deus de ter vencido esse não, né? Não estava com vontade de vir, venci o não, estou aqui e consegui entender melhor, né? Então acaba voltando para casa alegre, contente, porque participou, né? E aquele que não participa não consegue ter essa mesma graça, não consegue ter essa alegria. Isso é muito importante. Eu já vi um monte de pessoas falar assim, até mesmo conosco, né? Cada um de nós. Às vezes você não quer participar e de repente você vai lá, vence esse não, participa e acaba ficando contente por ter participado. Não é isso? Nesse dia que estava mais precisando de participar, né? Exato. É a nossa fé, né? Isso. A coisa do mundo fica tirando a nossa atenção, né? Arrumando desculpa para ir, mas no fundo, né? A gente fica, no fundo, a gente está qualquer, né? Podemos dizer assim, no fundo, a Espírito está nos tocando que a gente precisa ir, né? É nesse dia mesmo que a gente precisa ir. Tudo bem. Mais alguém quer comentar? Lico, Rosa? Não? Ivanete? Luizinho. Só vou ouvir hoje, semana que vem eu falo. Tá bom, Ivanete. Pode Luizinho. falar. Isso. Essa leitura aí, quando o Paulo Cruzeira, o Padre Paulo, introduziu a leitura orante, né? Iniciou depois da Páscoa. Nessa leitura aí, em 2003. Não sei se você lembra. Não lembro desse detalhe. Não, foi a primeira que eu fiz lá no São Benedito, eu com a Rosângela. Sim, sim. Foi o início da leitura orante, em 2003. Você lembra, Wagner? Primeiro dia lá? Eu não lembro, não. Abre o microfone. Abre o microfone. Acho que esse tempo ainda eu estava correndo atrás de bola. Ainda com certeza. Com certeza, viu? Estava com a chuteira pendurada no pescoço. Mas é a primeira. A pessoa de 2004, já estava aqui ainda não. Muito bem. Mais alguma coisa, gente? Tudo em ordem? Kénula, Mário, pode falar alguma coisa se quiser. Temos um pouquinho de tempo ainda. Não vou falar mais nada, viu, Luizinho? Tá. Nós temos 16 minutos. É só bom a gente lembrar bem que seguir Jesus é uma cruz, né? Ele mesmo falou, quem quiser seguir-me, tome sua cruz e siga-me, né? Então ele não enganou ninguém, né? Não. Mais claro do que isso, não tem. Verdade. Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos. Graças a Deus, bastante gente, né? Estamos em 12 pessoas. Então tá ótimo. E tendo a certeza sempre de que tudo o que aconteceu não foi obra nossa, mas obra dele, né? Obra de Deus, do Santo Espírito. Tudo aquilo que nós falamos não é nosso, é dele. Foi ele que fez tudo isso acontecer. Então vamos agradecer a ele dizendo: obrigado, Senhor. Rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. O anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me reges, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Pense em alguém que esteja necessitando dessa bênção, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu. Luciana foi doente. A Luciana foi doente. Luciana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.